Olá, caro aluno, cara aluna, sejam bem-vindos a esta última aula deste último módulo no Instituto Teólogo Rafael Cardoso, onde nós estamos estudando o assunto de escatologia, um tema bastante denso que não dá, por vezes, para esgotá-lo em apenas uma aula, mas vamos estar sintetizando, porque é um curso básico, a respeito deste assunto tão proeminente, tão denso para ser estudado. O mundo vai acabar? Evidentemente, o mundo que nós conhecemos hoje vai ter o seu fim. A Bíblia mesmo relata que os céus de hoje, a terra de hoje, estão reservados, né, para o fogo, para a consumação, de certa forma, e haverá novos céus e nova terra. Tudo, evidentemente, tem início e tem o seu fim. A vida, por exemplo, nós nascemos e nós morremos, tem um início e tem um fim. Você, num determinado lugar, numa empresa, você entra e você sai, tem um início e tem fim. O mundo, tal como nós conhecemos, também terá o seu fim, ou seja, ele tem o seu prazo de validade. E para tanto temos a matéria escatologia. O que vem a ser esta matéria? Trata a respeito do estudo das últimas coisas. Mas que últimas coisas viriam a ser estas? Seria o fim do mundo? Seria a volta de Jesus? Seria a correlação entre quem vai para o céu e quem vai para o inferno? Que últimas coisas seriam estas? Evidentemente, é bom nós frisarmos que não há escatologia sem Cristo. Ou seja, as últimas coisas seria a volta de Jesus, que vai definir, né, vai delinear o que vai ocorrer daí para frente, ou a eternidade. Então, a resposta certa, o estudo das últimas coisas tem a ver com a volta de Jesus. Jesus é o centro do estudo escatológico. Sem Jesus não há escatologia. E as últimas coisas, de fato, são, na verdade, as coisas definitivas das nossas vidas. Vai definir a nossa eternidade, se nós vamos ser salvos ou se vamos estar perdidos. Ou seja, as últimas coisas têm a ver com o futuro definitivo de toda a humanidade. E tudo começa no proto-evangelho. Em Gênesis 3,15, nós temos ali o dito proto-evangelho, ou seja, proto vem de primeiro, e evangelho significa boas novas, ou seja, a primeira boas novas que Cristo ele pisaria ali, de certa forma, na cabeça da serpente. Isso é um evento escatológico, aponta para um futuro, que ele esmagaria a cabeça da serpente. E tudo já começou em Cristo. Evidentemente, tudo começou em Cristo. Quando? Quando o reino de Cristo fora inaugurado. Sim, o reino já está inaugurado. Podemos ver em Mateus 12, 28, ao qual Cristo ele declara que é chegado o reino de Deus, é chegado o reino dos céus. Só que, evidentemente, em paralelo a isto, o reino não está consumado. Embora inaugurado, o reino não está consumado. Por quê? Porque o reino será consumado por ocasião da volta de Cristo. Ou seja, na volta de Cristo, o reino será consumado. E quando se dará a volta de Cristo? Esta é a grande pergunta. Esta é a grande dúvida de muitos. E aí que entra o X da questão. Não vamos dizer o problema, mas o X da questão. Porque para alguns, a volta de Cristo ocorrerá antes da grande tribulação, que é a opinião dos pré-tribulacionistas. Para outros, a volta de Cristo se dará depois da grande tribulação, que é a opinião dos pós-tribulacionistas. E para outros, a volta de Cristo se dará no meio da grande tribulação, que é a opinião dos mid-tribulacionistas. O que vem a ser o pré-tribulacionismo? Pré vem de antes, ou seja, a igreja, nesta visão, não passará pelo evento da grande tribulação. Ela será retirada antes. Ou seja, Jesus Cristo vem, segundo esta visão, secretamente para buscar a sua igreja. Ou seja, os crentes são levados de forma secreta e são arrebatados. Temos referências lá em 1 Tessalonicenses 4, do 16 ao 17. E haverá um período de grande tribulação. Durante 3 anos e meio, né, o anticristo vai fazer aliança com as nações, vai fazer um governo razoavelmente, vamos dizer, um governo bom.
Mas depois de 3 anos e meio, ele vai se revelar quem ele é e vai perseguir, né, o povo que adora a Deus de alguma forma. Ou seja, segundo esta visão, Deus vai tratar com Israel em específico, em particular. E o anticristo vai surgir por ocasião deste momento. E depois disso, né, nesse momento de grande tribulação, né, a igreja já tendo sido retirada da terra, Cristo depois vai vir de forma visível, né, com os seus santos. Ou seja, segundo esta visão, Cristo vem em duas etapas, uma de forma invisível para os santos e depois ele vem de forma visível para todos, todo olho o verá. E depois disso ele vai inaugurar o milênio, segundo essa visão. Depois verá o juízo final, segundo esta mesma visão, e depois ele vai inaugurar o reino eterno, ou seja, verá o novo céu e a nova terra, segundo nós vemos lá em Apocalipse 21, verso de número 1, né? Nós vemos aí que ele vai inaugurar o novo céus e a nova terra. Só que é interessante, peremptório, nós falarmos sobre isso, que essa visão pré-tribulacionista, que eu tenho dificuldade de entendê-la, ela é uma visão recente, ela surgiu no século XIX e foi popularizada ali por John Nelson Darby, que sistematizou esta visão através da Bíblia Scofield. E uma irmã escocesa, por volta de 1830, Margaret MacDonald, ela teve uma visão ao qual ela via os santos sendo, de certa forma, poupados ali na grande tribulação. Alguns dizem, né, historiadores, estudiosos, que John Nelson Darby, com base nesta visão de Margaret MacDonald, ele formulou aí a base da doutrina pré-tribulacionista. Evidentemente que toda a base do cristão precisa ser a Bíblia Sagrada, por isso eu tenho dificuldade de compreender essa visão pré-tribulacionista. Já a visão pós-tribulacionista é uma visão mais histórica. Ela diz que a igreja passará pela grande tribulação, ou seja, a igreja vai passar por esse momento de tribulação, mas vai ser preservada em meio à tribulação. Isso coaduna muitas das vezes com aquilo que as Sagradas Escrituras nos explicam, né? Cristo sempre guardou, né? Deus sempre guardou a sua igreja em meio a momentos de provação e de tribulação, né? Sempre guardou o seu povo trazendo a sua paz. E segundo esta visão, né, a igreja passa por esse momento de tribulação, Cristo volta, né, de forma visível, não em duas etapas, né, mas de forma visível para todos. Todo olho vê a volta de Cristo, e Cristo arrebata o seu povo nessa sua vinda. Então acontece o arrebatamento, a ressurreição, né, o milênio e o julgamento final, tudo numa mesma sequência. E logo após é inaugurado o estado eterno. Mas também tem uma outra visão, muito parecida com a pós-tribulacionista, que é a mesotribulacionista ou mid-tribulacionista. Ou seja, ela diz que a igreja passa por metade da tribulação, né? No meio da tribulação, os 3 anos e meio, Cristo vem e arrebata, né, a sua igreja. Há também outras situações. Há quem também acredite que o milênio não é algo literal como muitos de nós acreditamos. Os amilenistas, já ouviu falar em amilenismo? O amilenismo, ele diz o quê? Que não existe um milênio literal, ou seja, o milênio é simbólico. Desde quando Cristo ele inaugurou o reino, na sua vinda até a terra, a igreja já reina para os amilenistas. A igreja já reina com Cristo, então não é algo literal, é algo simbólico. E também temos aí outras situações, há quem diga também, né, que por volta do juízo final, né, que vai ocorrer, vai acontecer, Cristo vai julgar ali, né, todos, e isso implica em dizer todos vão passar aí por uma por um certo julgamento. Tem também um tribunal de Cristo, conforme nós vemos lá em 2 Coríntios
5:10. Só que esse tribunal de Cristo não é para condenação, é para os santos, né? Que cada um vai receber segundo as suas obras, sejam boas, sejam más, mas não há condenação para os santos, conforme diz lá a palavra de Deus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Em Apocalipse 20, do 11 ao 15, diz que algo ali interessante, né? Que todos vão comparecer diante do grande trono branco, grandes, pequenos, né? E a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo. Então, quem está no inferno, quem morreu sem Cristo, estando no inferno, ainda não foi julgado. Ele ainda vai comparecer diante do grande trono branco. E sendo julgado, a morte e o inferno serão lançados dentro do lago de fogo, algo pior do que o próprio inferno. Mas há uma outra teoria para nós encerrarmos esta aula. Essa teoria diz que as pessoas que vão ser lançadas no lago de fogo, alguns acreditam que vão ser aniquiladas, não vão sofrer eternamente ou perpetuamente. Essa doutrina é do aniquilacionismo. Eles pregam que, né, como um Deus justo e bom pode permitir que alguém sofra eternamente, com base em alguns textos, como Romanos 6:23, como Mateus 10:28, como Malaquias 4:1, né? Que Deus não vai permitir que as pessoas sofram eternamente. Elas vão pagar por um determinado tempo e depois elas vão ser consumidas, como a palha, diz lá em Malaquias 4:1. Vão ser consumidas, deixarão de existir, deixarão de ser, se tornarão não ser, não existirão mais. Só que a visão predominante é a visão que diz que quem morreu sem Cristo vai sofrer eternamente, como está lá em Mateus 25:46, que fala sobre um castigo eterno, como também em Apocalipse 14:11, que fala que a fumaça do tormento sobe eternamente. Então dá a entender que é algo eterno, que é a opinião predominante da maioria de nós cristãos, né? Assim como o justo viverá uma vida eterna, aqueles que optaram por não servir a Cristo também sofrerão eternamente. E a grande questão, nós vamos habitar nos céus logo após tudo isto? Essa é a grande dúvida de muitos. Vamos para os céus? Apocalipse 21, do 1 ao 3, nos diz o seguinte, que Deus habitaria com os homens. Ou seja, o sentido de céu aí é Deus vindo habitar com os homens. É a presença de Deus juntamente com cada um daqueles que são os seus escolhidos. Deus habitando com os homens. Esta é uma ideia de céu. Ou seja, Deus vai descer para habitar com os homens. Trazendo, de certa forma, de forma análoga, aquilo que estava no princípio. Deus vinha e conversava com Adão ali no Éden. Então esta situação vai tornar-se a repetir. Vão vir novos céus e nova terra. E Deus vai habitar com os homens. Esse é o sentido de céu, propriamente dito. Nessa restauração, a presença de Deus constante. Pois bem, este quem vos fala, como já bem dissemos, é o teólogo Rafael Cardoso, sou especializado em teologia sistemática, em docência do ensino superior, também sou especializado em docência em filosofia e teologia, e eu quero agradecer a cada aluno que chegou ao final deste módulo. Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, deixe comentários aí, que Deus abençoe a sua vida rica e poderosamente, em nome de Jesus.